Estamos de volta com o tema Estatuto da Diversidade Sexual e nossa convidada hoje é a advogada especialista em direitos homoafetivo, Maria Berenice Dias. Berenice, a gente falou do Estatuto da Diversidade Sexual, mas também tem o Estatuto da Família, que passou já pela Câmara. Em que pé que está? Ele está aprovado? Estatuto das Famílias. Das Famílias. É porque é uma mudança conceitual, uma mudança de concepção. O Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é com sede aqui em Belo Horizonte, que tem 6 mil associados, que já tem 15 anos, começou assim, a buscar que a lei fosse um pouco mais atenta à família do dia de hoje. O que sempre teve, estava na Constituição e tal. Sabe? A família é aquela constituída pelos sagrados laços do matrimônio, era um único modelo, por isso que falava o direito da família, uma só, sabe? E isso estava lá na lei de 1916, quando entrou o Código de 2002, que até é um código novo, repetiu tudo igual. Então, família era exclusivamente esta. A Constituição Federal, quando veio em 1988, fez toda uma revolução e falou em união estável, que trouxe mais um conceito para a família. Então, família não é mais só do casamento, família também é união estável, que na Constituição está escrito entre um homem e uma mulher, com a finalidade de constituir família, isso também é uma entidade familiar. E falando nas chamadas famílias monoparentais, que é um dos pais com os seus filhos. Então, assim, abriu o leque. Então, não é mais casamento, então nós temos que falar em uma família plural. Mas será que são só essas? Será que as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo não são uma família? Será que outras estruturas, sabe, quando um tio cria os sobrinhos, quando os irmãos, sabe, convivem sem a presença dos pais que faleceram, enfim, ou separar. E hoje é muito comum as avós cuidando dos netos, que viram os filhos. São famílias bem diferentes no Brasil. Bem diferentes. Existe todo e depois o que se chama também essas famílias recompostas, que eu prefiro chamar de compostas. As famílias formadas por aquelas pessoas que saíram de um relacionamento, sabe, e construíram novas famílias, aquele dos meus, dos teus, dos nossos, que são famílias que nenhum nome tem, não é? Como é que se chama a nova mulher do pai? Os 2 irmãos, filhos, cada um de seus, são irmãos, não são irmãos. Então, nós não temos nem essa terminologia dessas novas estruturas familiares. Então, o que nós precisamos é ter uma lei que acabe adequando a esta realidade. E por isso que o IBDFAM acabou criando e elaborando, durante muito tempo, o Estatuto das Famílias. Virou um projeto de lei que foi... Andou, ele é do ano de 2007, mas também acabou barrando no preconceito. Então, ele foi aprovado na Câmara no final do ano passado, mas não foi para o Senado, não. Ele foi questionado e tal. Então, está parado. Então, nós começamos de novo a fazer uma releitura do próprio Estatuto das Famílias. Esse Estatuto, ele vem para mexer no direito civil? Vem para tirar o direito de família que está dentro do Código Civil, tira esse pedaço e faz uma lei autônoma, um estatuto, uma legislação, que é a maneira moderna hoje em dia de se legislar, uma leitura moderna mesmo. Porque assim, tem Estatuto do Idoso, sabe, Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei inteirinha, assim, fechadinha. Da criança e adolescente. Da criança e adolescente. Então, traz o direito, também traz os processos, como se busca a realização desses direitos, porque isso dá mais dinamismo. E as ações de família elas têm que serem rápidas, sabe? Porque há interesses importantes. Em primeiro lugar, porque lida com afetos e desafetos, com sentimentos, lida com criança, com direito à sobrevivência. Então, precisamos ter esses mecanismos amarrados dentro do direito, e isso nós não temos. Então, lá no direito civil, olha, uma lei de 2002 traz os direitos. E o Código de Processo Civil, que está um mecanismo de si, sabe, que ele é do ano de 1973, não fecha uma coisa com a outra. Então, buscar a cobrança de alimentos hoje em dia é um verdadeiro calvário. Sabe, vai. Não, mas pode prender, devedor de alimentos, prende. Em primeiro lugar, é complicado prender. Mas assim, quem não paga uma... Tem que assumir também? Não é responsabilidade, né? Pois é. Difícil, né? Isso, quem não paga uma conta não tem que fazer e acabar protestado, o título. Agora, se não paga alimentos, não tem esse protesto.
Será que botar no SPC não era mais fácil do que ameaçar com uma cadeia? Aí ele não pode comprar nada também. Agora, o que está barrado, por exemplo, no caso desse estatuto, por que ele parou na Câmara? De novo, qual o principal ponto de novo, preconceito. Em primeiro lugar, porque estava ali dentro as uniões homossexuais e também porque está previsto a responsabilidade das pessoas, sabe? Porque assim, ó, há uma realidade presente. Está errado, está errado. Homens têm, de uma maneira muito frequente, mais de uma família. Tá mal, tá mal. Mas a gente sabe que tem. Sabe? Tem uma e tem a outra e tem filhos, enfim. Será que essa outra família, que também está lá, não é aquela amante, assim, não. Aquelas com filhos, que a gente sabe que tem. Será que ele não tem nenhuma responsabilidade? A gente tem casos, assim, das pessoas convivendo durante 10, 20, 30 anos, tem um monte de filhos. Será que depois, quando isso acaba ou ele morre, será que não tem nenhuma obrigação com relação a isso? Ah, então, é isso que nós procuramos, enxergar esta realidade, bom, e ver que alguém não pode ficar ileso de fazer isso. E que é o que hoje em dia ainda acontece. Ah, não pode ter duas, azar da mulher, quem mandou se meter com um homem casado. A gente sabe que não é assim. E foi aí que pegou muito, né, essa resistência, dizendo que nós estávamos defendendo o direito das amantes. Nada a ver. É complicado, né? E até porque tem muita relação da criança nessa história, né? Porque a gente, por exemplo, tanto no Estatuto da Diversidade Sexual como no Estatuto da Família, como é que posiciona a criança? Assim, filhos de casais homoafetivos, filhos que às vezes é biológico, igual houve um caso agora, recente, semana passada, que um casal gay de Pernambuco, né? Eles tiveram uma filha e conseguiram, foi até fertilização in vitro, se eu não me engano, Isso. e conseguiram registrar essa filha, né? Com os dois pais. Com os dois pais. E, quer dizer, isso foi uma vitória para esse casal, é vitória da justiça brasileira também. Pois é, mas também teve em São Paulo, na mesma semana, uma decisão de uma juíza que não deixou, exatamente no caso igual, a filha, era um casal de mulheres, sabe, visitar aquela criança. Outro tempo, coisa polêmica também. Sabe, porque achava que não era família. Então, isso tudo precisa vir, porque nós temos esse novo conceito também de filiação. É o que se chama filiação socioafetiva. Pois é, eu queria que você me explicasse se nesses dois casos, vamos separar. Então, esse primeiro caso, que foi uma vitória para esse casal, o que isso representa hoje para os casais, de uma forma geral, os casais homoafetivos que querem ter um filho ou têm, às vezes, um filho e já estão vivendo essa situação? Porque muito da discriminação contra o homossexual diz, não, homossexual não pode ter filho. Pode, né? Inclusive tem o Instituto da Adoção. Isso ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. A adoção. E tem essas modernas técnicas de reprodução assistida, né? Que estão cada vez mais se popularizando, até o Sistema Único, o SUS faz essas técnicas, que é bom usar por meio de laboratório. E que é um mecanismo que muitos homossexuais, tanto os masculinos como os femininos, têm feito uso. Ou seja, de pegar o material genético de um deles, sabe, fazer a concepção no laboratório e, às vezes, implantar, são duas meninas, no útero da outra. Né? E isto, de quem é esse filho? Então, uma gesta, mas se vai fazer o DNA, o óvulo é da outra. Então, no fundo, a mãe são as duas. Pois é, e aí, por exemplo, nesse caso aí, dessas duas, que hoje brigam por causa dessa criança, porque, assim, na minha opinião, vou até colocar a minha opinião, eu achei até que uma foi preconceituosa com a relação que ela tinha na hora de afastar a filha. Não, mas não é bem preconceito, é o desamor, né? Porque nos heterossexuais acontece a mesma coisa, briga, nunca deixa o outro ver. Porque a gente ouviu falar que ela não queria expor a filha. Então, quer dizer, quando ela coloca isso... Aí, de fato, é um mas nesse caso, por exemplo, tinha que haver uma guarda compartilhada, já em lei, prevendo duas mães. A guarda compartilhada entrou na lei, entrou mal, acanhada, mas entrou. Mas assim, crianças têm duas mães. Já desde o ano de 2006, a Justiça vem admitindo que no registro de nascimento de uma criança tem o nome ou de dois pais ou das duas mães. Ou por adoção, né, que foi o primeiro caso que aconteceu em 2006, ou nesses casos de reprodução assistida, que até assim, fui eu que acabei sendo advogada, já tinha me aposentado como magistrado, que consegui exatamente no caso igual. Os óvulos foram de uma, implantados na outra, e eu consegui o registro em nome das duas, né? E agora esses meninos de Pernambuco também fizeram essas técnicas, uma parente que acabou gestando, que chama barriga de aluguel, e o fundo foi reconhecido no Agora, Berenice, o assunto é muito, muito extenso, é gostoso de ser debatido, mas eu queria falar um pouco de homofobia, nosso tempo está acabando. O que o Estatuto prevê sobre a homofobia, e como é que você avalia a homofobia hoje no Brasil?
ela não é que aumentou, ela está tendo mais visibilidade, até porque os meios de comunicação estão mais sensíveis. E depois, assim, no momento que começa a reconhecer direitos, as pessoas reagem mais. Então, até aumenta um pouco mais, sabe, essas manifestações de ódio. O que nós precisamos é criar nas pessoas o conceito de que isso não pode ser feito. Como não pode discriminar negro, não pode discriminar mulher, não pode discriminar índio, não pode discriminar também homossexual. Então, tem até um caráter pedagógico. A lei precisa dizer assim, isso é crime, isso não pode fazer, isso é da cadeia. Porque hoje esse crime de homofobia, na verdade, a pessoa é punida por crime de agressão. Quando tem agressão, mas nem sempre a homofobia é agressão. Às vezes só verbal, né? Ninguém viu. Só verbal e uma forma de discriminação, às vezes nos condomínios. Então, é algo muito sutil, mas muito perverso. Então, acho que isso, as pessoas precisam ter consciência que nós temos, em primeiro lugar, a conviver com a tolerância, né? Com a igualdade. Todo mundo quer ter os seus direitos respeitados. Tem que respeitar o do outro também. Claro, direito para todos. Ok, Berenice, muito obrigada pela participação aqui no Opinião Minas. Sucesso aí no seu trabalho. Tomara que seja tudo aprovado aí de uma forma melhor para todos. E o programa de hoje fica por aqui, mas continua na internet. No YouTube você revê esta e outras entrevistas. E na nossa página, na fanpage, fica sabendo mais sobre os próximos programas, os temas. E também você concorre a prêmios como o Estatuto, que a gente vai sortear lá para vocês, ok? Então, um ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!